Olá a todos, a paz de Deus esteja com vocês aí, né, que estão vendo esse vídeo agora, né? Então esse vídeo aqui estou gravando para falar sobre a religião, assim, em si, que esse assunto, né, que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Sempre quando acontece alguma coisa aí grave, tipo o que aconteceu com a Covid, né? Ou alguma catástrofe grande, a pessoa já fala, o religioso já fala, né? Ah, Jesus está voltando, são os finais dos tempos. Jesus não vai voltar como a religião ensina, tá? Carne e osso. E nem os finais do tempo, nunca vai acontecer isso aí. A não ser que o homem destrua, né, o mundo pela guerra. Isso Deus jamais vai destruir o mundo. Essa promessa dele, o que ele disse sobre isso, está lá em Gênesis 8, 21. É só procurar lá para ver o que ele diz. Bem, agora vamos falar aí sobre o que pessoas falam que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Se você ler lá em... Isso é falácia da religião, tá? Se você ler lá em Hebreus 9, 27, né, tá escrito lá, o homem está ordenado a morrer uma só vez. Então Jesus era um homem, não era um fantasma, não era um espírito que andava ali. Não, ele era o verbo que se fez carne. Significa que ele era o espírito que se fez carne. Então ele era um homem, era um ser humano. E ele se enquadra também no que está escrito aqui então em Hebreus 9, 27. O homem está ordenado. Ordenado que todo homem vai morrer, toda carne morre. Então se ele vir novamente como carne, ele vai morrer de novo. E a religião prega isso literalmente, não, ele vai voltar, literalmente. Acontece que Jesus, o Filho de Deus, o Espírito, Jesus, ele já voltou. E é dessa forma que ele falou que ia voltar. Ele ia voltar, né? Lá em João 14, 9, ele falou. Um pouco mais, antes dele morrer, né? Dele se entregar ao sacrifício de si mesmo, né? E ele falou para os apóstolos, um pouco mais, e lá em João 14, 9, se você quiser confirmar na tua Bíblia, um pouco mais e o mundo não me verá mais. Isso ele falou literalmente, não me verá mais. Por quê? Porque ele ia morrer. A carne dele ia morrer. O corpo dele ia padecer. Como padeceu. Mas o espírito não. Porque ele mesmo falou, quando expirou ali e morreu. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito dele morreu. E aí que está a chave. O voltar foi em espírito. Ele já voltou. E não agora. Isso já aconteceu, está na Bíblia aqui. Ó. É que o pessoal não lê. É mais fácil dizer, né, literalmente, entender literalmente, né? Porque a religião é assim. A religião nunca vai te falar a verdade. Todas as dominações, pode ser católica, protestante, o que for, nunca vai dizer a verdade para você. Você tem que buscar na Bíblia. Né? As pessoas não podem mais ser ovelhinhas, deixar se levar pela religião, por esses caras aí, por padre, pastor. Não. Se liberte disso. Porque o intuito deles é o seguinte, é prender você pelo medo, pela culpa, né? Pelo medo do quê? De ir para o inferno. Inventar até o inferno, não. Isso também não existe. Se você morrer, o teu espírito vai para o inferno. Não, mas se é espírito, vai para o inferno, vai fazer o que no inferno? O espírito não sente sede, não queima. Já falei sobre isso aí em outros vídeos, né? Então, e pelo medo, né? De ir para o inferno, pela culpa. Ah, se eu não for lá no culto, se não der o dízimo, se não der uma oferta. Aí, ó. Tua vida aí, ele fala pro cara, tua vida não vai para frente porque você não dizima.
porque você não dá oferta, você não vai na missa, você não vem no culto. Aí te põe a culpa. Ah, é verdade, acho que aconteceu. Deu uma desgraça lá, o casal se separou mais, claro, vivia afastado, não vem na igreja. A culpa. E a ganância. Qual que é a ganância? Essas campanhas de prosperidade, isso aí acabou de matar de vez, né? O religioso. Isso aí prende mesmo, né? Então o cara vai lá e oferta o que não tem, dá o que não tem, deixa de pagar uma conta de luz, de água, né? Ou então acha que está prosperando, aí na hora que ele ficar desempregado, depois se eu tivesse guardado aquele dinheiro, hoje, né? Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Então é o que eu falo. E voltando agora ao tema, ele já voltou. Ele não vai voltar, ele não vai haver essa ressurreição de carne. Como vai ressuscitar a carne? Se na própria Bíblia está escrito que o pecado está condenado na carne. Toda a carne que nasce já nasce condenada à morte. Fisicamente ninguém vai para lugar nenhum e nem vai ressuscitar também. Por quê? Porque a carne é pecado. A natureza humana é só pecado. O que se sabe é só o espírito. A carne toda está condenada. Isso também está escrito, fugindo um pouco do assunto aqui, está escrito em João 6,63. 6,63. Jesus ensinando na igreja de Cafarnaum, né? Ele ensinou isso, ó, que está escrito lá em João 6,63. O que vivifica, o que torna a vida, é o Espírito. A carne em nada se aproveita. E isto que lhes digo é vida e Espírito. Isso Jesus disse. O que vivifica, o que é o vivificar e tornar a vida? Encarnar novamente, viver novamente é o Espírito. O ser espiritual, que dentro de nós tem o ser espiritual. A carne está condenada. Condenada ao pó, ao extermínio. Então, o que acontece? Aí a religião ensina, né? E o religioso também fala que Jesus vai voltar. Então, qualquer catástrofe, qualquer coisinha, não, é o fim dos tempos, Jesus está voltando, esquece. Esquece. Ele já voltou. Eu vou te provar que ele já voltou. Se você pegar lá em Gálatas 4, está escrito assim. Ali está a prova que Jesus já voltou. Está escrito assim. E na plenitude dos tempos, assim que era o fim da lei lá, naquela época, Deus enviou seu Filho. Enviou em espírito que se fez carne. Né? Nascido de mulher, nascido sob as ordenanças da lei, para salvar todos aqueles que haviam nascido sob as ordenanças da lei. Mas para que ele enviou? Para salvar das ordenanças da lei. Para remir, salvar todo aquele que havia nascido sob as ordenanças da lei. Mas para quê? Para que eles recebessem a adoção de filhos. Filhos de Deus. Eles seriam remidos, salvos das transgressões da lei, né? Porque Jesus acabou com a lei. Está escrito lá em Romanos 10, 4, fim da lei é Cristo. E não havendo mais a lei, não haveria mais o pecado da transgressão da lei, que era o pecado contra Deus. Então essa seria a salvação, a remissão dos pecados daquele povo que havia nascido sobre as ordenanças da lei de Moisés. Daí está escrito assim, ó, lá em Gálatas 6, continuando. Então ele falou assim, ó, Gálatas 6. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus, olha só, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações. Então, enviou ou já não enviou? Jesus já vem ou não?
Já venho. Deus está falando que enviou o Espírito do Filho dele no coração de todo aquele que nele crê. Se você vive, se você é uma pessoa do bem, se você crê nesse Deus, né, se crê no Filho de Deus, então ele já está em teu coração. Só para você crer. Então ele já enviou, está escrito aqui, ó. É Gálatas 6. Né? E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, Jesus, ao nosso coração. O Espírito que clama. O Espírito, Jesus que clama. Abba, Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos. Vocês são filhos. Então, porque você aceita, você já tem Jesus na tua vida. Você já tem, o Espírito dele está em você. Não vai vir mais em carne e osso, porque Deus já enviou ele, está escrito aqui, Deus enviou, ó, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Então, já enviou, não tem mais o que ele voltar. Se você ler também lá em 2 Coríntios 13, 7, está escrito lá também, o Senhor é o Espírito, e onde habita o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Está bem claro, não tem mais o que ele voltar. Deus já enviou ele novamente. O Espírito Filho dele é um Espírito. A religião, o religioso, olha Jesus como carne. Entende ele como ele vai vir como carne. Vê tudo como literalmente. Tem que ser na presença e não, é espiritual. O discernimento, o entendimento é espiritual. Ele já voltou. Ele habita em mim, habita em você. Só que a religião não ensina isso para você. Você já tem o Jesus em seu coração, o Filho de Deus já está em seu coração. Porque Deus já enviou ele, está escrito aqui em Gálatas 4, é só ler lá. Deus já enviou o Espírito Filho dele. Não vai mais enviar como homem, como ser humano. Por quê? Porque só está ordenado morrer uma vez. Daí ele terá contradizendo a própria palavra dele. Então vamos procurar ler mais, né, entender isso aqui, né? Não ir pela falácia da religião, pastor, né, padre, que vai vir um juízo final, não tem nada disso. Sabe? Arrebatamento, não tem também. O arrebatamento é assim, ó, quando você todo dia morre gente. Então, lá em Eclesiástico 1,4 ensina isso daí. Eclesiástico 12, 7. E a carne, né, o corpo, o pó, volte à terra. Que de onde vem. E o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando você morre, o teu pó, o teu corpo, a tua carne, a tua natureza humana, e a alma, que é tudo uma coisa só, vai para a terra. Mas o ser espiritual seu, o ser espiritual, o Filho de Deus, volta para ele. Volta para ele. Porque o espírito, o nosso ser espiritual, ele precisa evoluir. A carne é só uma criatura. E não é a criatura que é eterna. O que é eterno é o espírito. Enquanto nós vivemos nessa carne, nessa nossa morada temporária, nós temos que entender isso. Nós somos filhos de Deus, seres espirituais, filhos de Deus. Isso está escrito lá em Hebreus 2,14. Assim como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou. Ele quem? Jesus. É só ler lá o Hebreus 2,14. E Hebreus 12,9 também fala. Deus é o Pai dos Espíritos. Nenhuma criatura é filha de Deus. Nenhuma. Os filhos de Deus são os que habitam essas criaturas. Ok? Um abraço a todos aí. E até o próximo vídeo aí. Comenta aí seu comentário, sua dúvida.
Dá um like aí, não custa nada dar um like, dá um positivo aí, né, para mais pessoas assistam aí, né? Entendeu? Tem tanta porcaria passando na internet, os caras vão lá e dá like, né? Quando é uma coisa interessante, uma coisa que fala de vida, de espírito, né? De luz, as pessoas não tem coragem de dar um like, né? Mas eu não dependo disso, sabe? O que eu falo aqui é o que eu entendo, é o que eu sinto no coração, né? E, e vai assistir e entender quem for da vontade de Deus que entenda e assista, tá ok? Então, um abraço a todos aí.